Olá, graça e paz a todos. Espero que estejam bem, firmados na rocha e aliançados com o Senhor. Quero compartilhar com vocês nesse dia, nessa devocional da comunhão, uma palavra que tocou muito a minha vida e eu espero que, de alguma forma, essa palavra também possa contribuir para a sua vida, que você também seja tocado por ela, assim como eu fui. O texto está lá em Jeremias, no capítulo 1. Eu vou ler para vocês a partir do verso 4. Diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo. A palavra do Senhor, ele começa dizendo que a ele veio a palavra do Senhor. Ele ouviu a voz do Senhor. Nesse tempo ele estava sensível e o Senhor falou com ele. O Senhor tem falado conosco de diversas formas. Ele usa as circunstâncias muitas vezes, ele usa um irmão, mas ele sempre está falando. A voz dele é sempre presente, sempre esteve. O problema são as interferências, são as interrupções, os ruídos do dia a dia. Isso nos faz deixar de ouvir, nos torna insensíveis à voz do Senhor. Mas ela sempre está presente. Lá em Hebreus fala que, ouvindo a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, assim como foi no passado. Muitas vezes também a gente ouve a voz do Senhor e nem sempre é aquilo que a gente queria ouvir. E isso faz com que o nosso coração fique endurecido. Isso interrompe aquilo que o Senhor quer fazer na vida da gente. Interrompe a sua voz. E a sua voz, como diz o salmista, ela é mais doce do que o mel. As palavras do Senhor, elas são lâmpada para os nossos pés, elas são luz para os nossos caminhos. Então, a palavra do Senhor, ela sempre vem a nós. O que a gente precisa é estar sensível, estar atento à voz do Senhor. Em outra vez, Elias estava na caverna e ele esperava a voz do Senhor. E ele esperava, e aí vem um furacão, vem um terremoto, vem o fogo, mas em nenhuma daquelas manifestações o Senhor estava. O Senhor estava numa brisa suave que soprou, e aí ele pôde ouvir a voz do Senhor que falava com ele. Então, nesses dias, a voz do Senhor, quem sabe, ela pode estar na brisa suave. Basta estarmos com o olhar atento, estarmos com os ouvidos sensíveis à voz do Senhor. Deixar de lado tudo aquilo que atrapalha a nossa comunicação com Ele. Porque Ele falou no passado e continua falando aos nossos ouvidos. E a palavra do Senhor foi a Ele e disse: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então a voz do Senhor foi até ele para falar com ele, dizendo que antes que ele fosse formado, o Senhor já o conhecia. Eu me lembro do Salmo 119, que diz que os nossos dias foram escritos antes mesmo ainda quando éramos substância informe. No ventre, antes de estarmos sendo formados, o Senhor já tinha escrito a nossa história. Então, a palavra do Senhor, muitas vezes, ela vem a nós para nos mostrar que o Senhor nos conhece e tem um propósito para as nossas vidas. Ele tem uma identidade para as nossas vidas. Ele disse a Jeremias: olha, antes que eu te formasse, antes de você saísse, eu te conheci e te consagrei e te constituí profeta das nações. Então, antes de você ser formado, o Senhor já te conheceu. O Senhor já sabia os seus dias.
Ele já fez a sua história. Muitas vezes a gente não consegue seguir a história que ele tem para a gente porque nos falta ouvir a sua voz. Por isso que a gente às vezes fica perdido sem saber para onde ir, sem saber qual é a nossa identidade, sem saber qual é o propósito das nossas vidas. Porque antes de tudo vem a voz do Senhor. E ela mostrou a ele, a voz do Senhor mostrou a ele quem ele era. Trouxe identidade e trouxe um propósito para a sua vida. Olha, eu te conheci, eu te consagrei, eu te separei e te constituí profeta das nações. Então, em meio à voz do Senhor, ela tem a identidade e ela tem o destino. Mas ela não termina aí, porque Jeremias diz: então eu disse, Senhor Deus, eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Então o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem te eu enviar irás, e tudo o que eu te mandar falarás. Muitas vezes a nossa fé limita o nosso propósito. Muitas vezes a falta de fé nos atrapalha no dia a dia. Porque o Senhor deu uma missão a ele. E tudo aquilo que ele iria precisar, o Senhor iria prover. Não existe desculpa para não cumprir aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Não existe desculpa. O nosso propósito, eu já escutei essa frase, que o nosso propósito é maior do que a nossa vida. O nosso propósito é maior do que as nossas limitações. Então, para cada limitação, ele vai dar o escape. Ele vai dar o auxílio. Ele vai ser, se nós precisarmos de alguém como Moisés, Moisés disse: eu não sei falar, eu sou pesado de língua. E aí ele vai e deixa Arão com ele. Isaías também não sabia, disse: eu sou, minha boca é suja, eu sou um homem pecador. E aí o Senhor providenciou de imediato, veio Atenaz e tocou a boca do profeta. Para quê? Para que ele fosse encaminhado para o seu propósito. Então, não permita que as outras vozes ou que a voz do inimigo imponham a você limitações. Não existem gigantes que possam se opor ao propósito de Deus. Davi era um menino e Golias era um gigante e um guerreiro. Mas o propósito, aquilo que o Senhor tinha para Davi, aquele gigante não iria ser empecilho para isso. Então a voz do Senhor veio a ele, deu uma identidade, deu um propósito. Mas a falta de fé iria lhe limitar ele. E a voz do Senhor disse: não diga isso, porque a quem eu te mandar, você vai falar. E disse assim: não temas diante deles, porque eu sou contigo para lhe livrar, diz o Senhor. Não tema ao propósito que você foi encaminhado. Não tema ao lugar para onde o Senhor quer te levar. Porque ele diz: eu estarei contigo. Então a companhia dele é a nossa garantia. Ele não nos disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Então não permita que a voz do opressor, que as outras vozes, não permita que os seus traumas, que aquilo que te empata, não impeça que as ofensas te tirem do propósito. Porque o que nos basta é Ele. Se Ele disse que estaria conosco até o fim, Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele nos levará adiante e nos dará aquilo que nos impede, aquilo que nos limita. Ele nos dará. Mas antes ele vai retirar aquilo que nos impede. Por isso nós temos o Espírito Santo para nos mostrar todos os dias o que é empecilho para nós. Então, ele diz: pois estendeu a mão do Senhor. No verso 9. Depois estendeu a mão, o Senhor a mão, tocou-me a boca. E o Senhor me disse:
eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Então o Senhor colocou as palavras na boca dele. Em meio à limitação daquele profeta, o Senhor veio com graça. Então você pode estar nesse dia, por meio de tantas coisas que aconteceu, está, quem sabe, como a mulher samaritana. Está, quem sabe, muitas vezes tão aprisionado como aquele endemoniado de Gadara. Mas no encontro com Deus, no encontro que eles tiveram com Jesus, eles se tornaram pregadores da palavra. Aquela mulher saiu daquele poço e trouxe toda uma cidade ao encontro do Senhor. Aquele homem endemoniado que andava nu pelas ruas, acorrentado, maltratado, tão desprezado pela sociedade ali, aquele homem, depois que teve um encontro com Jesus, pregou em toda uma decápole, num conjunto de 10 cidades. Aquele homem foi capacitado por Jesus para pregar, para fazer aquilo. Então não existem limitações. Ele vai dar aquilo que a gente precisa para o cumprimento do propósito. Jeremias precisava do cumprimento, para o cumprimento do propósito, Jeremias precisava de uma palavra. E a palavra do Senhor, o Senhor tocou a boca dele e deu a palavra. E disse assim, no verso 10, olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. No verso 11 diz assim, veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Sabe que existe aqui uma figura de linguagem sobre a amendoeira. A amendoeira, ela dava o sinal que uma nova estação iria começar. A amendoeira, ela florescia e ela dava o fruto antes de toda árvore e toda erva frutífera. Ela sinalizava o início de uma estação que começaria a brotar na vida de Jeremias. Por isso que o Senhor disse, olhou para ele, o Senhor liberou essa palavra para ele, o Senhor disse tantas coisas a ele, deu uma identidade, um propósito, e ele disse, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Então, o Senhor, ele vai continuar cumprindo a sua palavra. Basta que a gente esteja sensível à sua voz, atento àquilo que ele está falando, para que a gente possa ir adiante e cumprir com o nosso propósito. Ele tem as palavras de vida eterna a nosso respeito. Ele tem a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Ele é Senhor. E deixa ele ser Senhor na sua vida. Esteja atento à sua voz e pronto, apto para cumprir com o propósito que ele tem para a sua vida. Amém? Fique na paz. Eu espero que essa palavra possa penetrar no seu coração e dar o fruto a 100 por 1. Amém? Fique na paz. Que Deus te abençoe.